Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente, francamente com K, que é mais fácil de achar. Vem fazer um news aqui, um vídeo rapidinho, coloquei 3 minutos, vamos ver se eu consigo, já passou ali uns 20, então, vamos lá. Você pode ser saudável e ter obesidade? Na verdade não, diz um importante estudo. Com a obesidade afetando cerca de 1% da população dos Estados Unidos, a questão de quanto é possível ser saudável com obesidade é mais importante do que nunca. Nova pesquisa investigou quanto as pessoas com obesidade ainda apresentam risco de saúde. Então, ele vê aqui, né, a obesidade que afeta em aproximadamente 3 indivíduos nos Estados Unidos, tá, então a obesidade afeta 1 em cada 3 indivíduos nos Estados Unidos, né. O CDC, define a obesidade como tendo um índice de massa corporal maior de 30 ou maior que 30, ok, a gente sabe isso, né. Em 2013, a Associação Americana de Medicina, eh, determinou que a obesidade como uma doença, né, estabeleceu a obesidade como uma doença, né, e a razão por trás disso é que o aumento das complicações metabólicas que são frequentemente acompanhadas com a obesidade, bem como o aumento de risco de doenças cardiovascular, outras doenças, né, como doença cardiovascular, diabetes tipo 2, um monte de doenças, né, mas, entretanto, alguns estudos têm sugerido que há obesos que são perfeitamente saudáveis e que devem, portanto, não ser categorizados como doentes, né, como tendo doença. Um novo estudo em grande escala, entretanto, desafia esta crença do obeso saudável, né, sugerindo que a obesidade saudável em pessoas saudáveis é nada mais que um mito. Esse novo estudo, o qual é o mais largo, né, em termos de quantidade de pessoas que já investigou a questão, foi realizado por pesquisadores da Universidade de Brigham, no Reino Unido, e os achados foram apresentados no Congresso Europeu de Obesidade, que ocorreu no Porto, em Portugal. Então, estudando aí, né, estudando a ligação de obesidade e saúde metabólica. Você vê que na minha casa não tem um gato, mas tem um monte de gato aqui em volta, eles estão cantando aí, né. Gato canta. Os pesquisadores analisaram os registros médicos de 3,5 milhões de adultos vivendo no Reino Unido entre 95 e 2015, de 20 anos, portanto, não é isso? Que foram, se inscreveram, né, na rede de melhoria de saúde, né? Os participantes não tinham história de doença cardiovascular, né? O time dividiu a amostra da população entre vários grupos em relação ao IMC. Eles também dividiram a população em subgrupos de acordo com a saúde metabólica, isto é, o quanto eles tinham ou não tinham, ó, 3 minutos já deu, né? O quanto eles tinham ou não tinham condições tais como diabetes, hipertensão ou anormalidade, algum tipo de dislipidemia, alguma alteração, né? Dividindo os grupos de acordo com a saúde metabólica, isso resultou em 3 estágios de anormalidade, está falando aqui, 0, 1, 2 e 3. Os pesquisadores definiram saudável ou nível 0 na escala metabólica, como não tendo sinais de doença metabólica, né? Tendo, mas não tendo questão metabólica, tendo a pressão normal, abaixo de 120 hoje em dia, né? E níveis de colesterol também dentro do adequado. E não apresentando sinais de diabetes, né? Eles foram monitorados, tal. E aí, para terminar aqui, eles terminam aqui dizendo assim, ó, as pessoas com obesidade, eh, têm 90, né? People with obesity têm 96% mais chance de ter heart failure, insuficiência cardíaca. Então, de modo geral, durante o período de acompanhamento, várias condições de saúde ocorreram, né? Dessas, ocorreram 61.546 casos de doença arterial coronariana, aterosclerose, né? 54.705 casos de AVC, ou acidente vascular cerebral, como queira, ou stroke, né? E mini strokes, mini AVCs, 25.000. Não, desculpa, 54 mil casos de stroke e mini stroke, né, isquemias menores. E 25.254 casos de heart failure, de insuficiência cardíaca, e 23 mil casos de doença vascular periférica. Estaticamente, a quantidade é muito maior de efeitos cardiovasculares entre os que têm obesidade. Então, especificamente, as pessoas com obesidade, que é considerado como sendo saudáveis, tinham 49% mais probabilidade de desenvolver doença coronariana e 96% mais probabilidade, ou 90% mais chance de apresentar doença cardíaca. Então, olha só, especificamente as pessoas com obesidade, consideradas como saudáveis, que seria o zero, né, no começo do estudo, apresentaram praticamente 50% mais chance de desenvolver placas de arteroma,
né, no coração e 96% mais chance de desenvolver insuficiência cardíaca ao longo do acompanhamento, né? Além disso, as pessoas com obesidade tinham 7% mais de chance de ter um AVC. O autor líder do estudo, né, Rishi Kalayeshet, não sei se fala assim, comenta o seguinte achado: a ideia de ser saudável obeso é um mito. O nosso trabalho demonstra que a so-called, né, essa tão chamada obesidade metabolicamente saudável, obeso metabolicamente saudável, né, indivíduos com obesidade metabólica saudável, ainda estão em maior risco de doença arterial coronariana, doença cerebral vascular, né, AVC, por exemplo, e insuficiência cardíaca do que pessoas metabolicamente com peso normal e metabolicamente saudáveis. Ah, as prioridades dos profissionais de saúde a respeito desses pacientes devem ser promover e facilitar a perda de peso, assim como em qualquer outro paciente. Então, o que eles estão dizendo, basicamente, para fechar, é que, primeiro, mesmo que você. Na verdade, eu já tinha comentado, eu acho não acredito aqui no canal, né? Mas já fiz vídeo, já coloquei alguma coisa, não sei se no canal, acho que pelo menos no meu Instagram eu já coloquei, estudos que diziam que, na verdade, esse obeso, né? Claro, com menos pessoas, mas esse obeso saudável, na verdade, é aquele obeso cujas ainda a fisiologia dele está tentando compensar a situação da obesidade e vai desenvolver as complicações, mas elas ainda não apareceram, né? Ô, peste! Desculpa. Ainda não desenvolveram os problemas, mas que não eram saudáveis. E esse estudo aqui, né, ele acrescenta, achei interessante falar, porque ele acrescenta um peso aí a essa discussão devido ao grande número de pacientes avaliados e aí o período de acompanhamento de 20 anos. Então, você vê que o autor-chefe lá, ele meio que chuta o pau da barraca, né? Ele falou, olha, esse negócio de obeso saudável é um mito. Então, que a gente tem que, na verdade, como qualquer outro paciente, o que ele quer dizer, mesmo do paciente obeso que já apresenta as comorbidades, esse também que não apresenta as comorbidades, sinais ainda, que não se evidenciaram, precisa ser cuidado, né? E isso, na prática, tem um peso muito importante. Por quê? Porque quanto mais precoce o tratamento, né, vamos dizer assim, você já não vai fazer uma prevenção primordial junto à população e nem primária junto ao indivíduo, mas você consegue fazer uma prevenção secundária, quer dizer, que aqueles problemas, que a obesidade resulte em comorbidades, lesões de órgão-alvo, diabetes, etc. Como aconteceu aí, né, lesão do coração, sistema nervoso central, etc. Então é isso, para a gente pensar, né, sempre um vídeo aí tentando trazer alguma coisa interessante. Então, curte, comente, compartilhe, perdoa o gato, perdoa a peste, perdoa o barulho. Chame seus amiguinhos, fala aí para os seus conhecidos amiguinhos que normalmente os vídeos são menos bagunçados. E é isso, tá ok? Um abraço, tchau, tchau.